Pois é, a gente vê as empresas aí começando a respirar um pouco depois desse terremoto, né, para dizer o mínimo, ainda passando por esses efeitos das dificuldades acumuladas nos últimos anos. A gente vai mostrar agora 2 exemplos para você de empresas que, como a Simone está contando, tiveram que, na crise, criar estratégias de recuperação. Vamos ver na reportagem do Mitchell Diniz. Os ventos começaram a soprar a favor dos negócios nesta fábrica de ventiladores. E a gente já obteve no primeiro semestre um crescimento de 6,3% em relação ao primeiro semestre de 2016. Um alívio para Marli e as sócias, todas da mesma família. A empresa tem 60 anos, mas os 2 últimos não foram nada fáceis. 2015 no final e 2016 principalmente, o ano todo teve queda de vendas. Então, a empresa sofreu todo o impacto da crise política, crise econômica que o país atravessou. O principal cliente da empresa é a indústria, mas quando as vendas diminuíram, o jeito foi diversificar. A fábrica passou a produzir ventiladores residenciais e o quadro de funcionários foi mantido, mesmo com o aperto. A gente teve um fluxo de caixa extremamente prejudicado, mas a gente segurou e a gente percebe que a atitude foi correta porque agora essa mão de obra é qualificada, uma mão de obra que consegue atender esse aumento de produtividade que a gente está buscando. Desde fevereiro deste ano, a fábrica começou a aproximar linhas de produção que costumavam ficar separadas umas das outras. Agora, com todo mundo trabalhando junto, a produção das peças ficou mais rápida. Isso diminui custos de produção e aumenta a produtividade. É a empresa se preparando para um aumento nas vendas. A expectativa é crescer mais de 10% no segundo semestre. Os clientes retomaram as encomendas e o departamento comercial da empresa também vai voltar a contratar. Uma coisa vai puxando a outra, a gente percebeu que a gente tem uma capacidade de produzir uma quantidade muito maior, então isso requer que o comercial seja muito mais forte. Mas nem todo mundo sentiu essa melhora, pelo menos não nessa mesma intensidade. Para o Augusto, que trabalha com alimentação fora de casa, os negócios ainda não engrenaram. Os negócios ainda nesse primeiro semestre de 2017 não têm demonstrado efetivamente essa melhora. A gente teme alguma coisa ainda, um pouco pelo veio político, mas a parte econômica, a gente vê as pessoas mais felizes, as pessoas mais dispostas, mas ainda não reflete no faturamento efetivo desse ano. Mesmo assim, ele vai arriscar. A rede de hamburguerias deve ser ampliada este ano. Outras 5 unidades vão ser abertas. Eu acho que mais uma expectativa que lembrará é feeling. A gente acha que isso não pode durar para sempre. A equipe se animar, né, depois desse tempo tenebroso aí que a gente passou. Como é que vocês fizeram agora com essa reestruturação toda, agora se sentindo prontos aí para crescer? Conta um pouquinho mais dessas estratégias que vocês fizeram. Primeiro, para poder motivar a equipe, né, nesses anos duros. E agora, a partir do que vocês fizeram de mudança, o que vocês estão prevendo aí daqui para frente? Pois é, a gente falou um pouquinho de portfólio e canal, né? Uma coisa que a gente também trabalhou muito foi no próprio profissional. Tanto em qualificá-lo melhor, quanto em também garantir que a gente podia trazer do mercado, que era um mercado que estava mais comprador, né, para poder trazer profissionais para a nossa empresa que pudessem nos ajudar nisso. Então, a gente fez muito esse trabalho. Agora, uma coisa que é muito importante e que a gente tenta fazer no dia a dia nosso é celebrar cada momento. Né? A gente tem vitórias no dia a dia, assim como também tem dificuldades. E a cada vez que a gente tem uma vitória, a gente tem que ter o reconhecimento, a gente tem que estar celebrando e garantindo que isso... Que realmente eles sigam acreditando que a gente vai chegar em momentos ainda melhores, né? Então, muito do trabalho que a gente tem feito internamente. E comunicar sempre. Está explicando para a equipe qual é a estratégia, onde que a gente está, o que a gente está acertando, o que a gente não está. É parte do que a gente trabalha para incentivá-los também. As no dia a dia. empresas que sobreviveram, né? Que outro dia eu conversei com o presidente da Estrela de Brinquedos aqui, ele falou, tem anos para crescer e anos para sobreviver. Mas com certeza saem mais fortes, né? Pelo menos ali fizeram uma reestruturação. Sim. E quem conseguiu sobreviver saiu fortalecido. Agora, o duro, acho que de quem é empresário, olhar para frente e consumidores em geral e ter esse risco ainda político para o ano que vem, eleições, o quanto que dá para garantir
diante de tantas dificuldades que a gente vê nesse processo político para poder cortar gasto, fechar o rombo das contas públicas, o quanto que isso pode impedir, travar de alguma maneira esse processo, ainda que tímido aí do nosso crescimento, Marconi? Eu acho que isso pode influenciar bastante. Eu vejo a Simone falando, para mim são heróis, assim, eu fico olhando, ela produz e tal, tá pensando em inovação, eu fico olhando e falo, pô, mas nesse cenário, né, é muito difícil, a gente vê a taxa de investimento como caiu bastante, né, e você olha para frente e vê um cenário muito ruim, quer dizer, o que a empresa pode conseguir fazer mesmo é pensar em se reestruturar, porque uma hora normalmente a gente vai sair da crise, é óbvio, a gente só não sabe. Agora já está melhorando, mas quer dizer, de forma consistente, né? Vai demorar um pouco de tempo. Esse cenário político, ele é muito inseguro, não é inseguro, quer dizer, é incerto. Você não sabe o que vai acontecer mesmo ano que vem, né? Quer dizer, não tem nenhuma definição sobre o quadro eleitoral ainda clara, você não sabe como é que vai ser a eleição, você não sabe qual o resultado da eleição. Quer dizer, eu no lugar de vocês como empresário, seria difícil tomar a decisão de aumentar a minha capacidade produtiva, né? Seria mais fácil eu me reestruturar mesmo, isso é muito importante, porque a gente sabe que uma hora vai melhorar. E vai valer a pena investir nesse país. A gente só não acha que é tão no curto prazo assim. Né? O grosso do investimento deve demorar a vir, né? Mas para o final do ano que vem. Para o final do ano que vem, né? Exatamente.